Boa tarde, presidente, deputado Pedro. Muito obrigado por essa audiência aqui, que foi requerida pelo nosso querido deputado Hauler, não é isso? E aqui está um fisco do Brasil inteiro para tentar contribuir um pouco com essa regulamentação do IBS e CBS. Ficou para mim uma parte fácil, que é bom que eu vou falar pouco, porque os nossos doutores, né, já adiantaram uma grande parte aqui, né, inclusive respondendo perguntas muito significativas feitas pelo deputado Mauro, pelo deputado Ivan, que se ausentou um pouco. E aí eu vou só complementar aqui uma parte que é o final da fala do Francelino, que o Isaac também falou um pouco. A gente percebe que nesse momento agora, os PLPs não têm caráter terminativo, mas existem alguns projetos de lei que têm caráter terminativo, mas e que tratam de matérias que os PLPs estão tratando, que é da regulamentação da reforma tributária. E então eu queria chamar a atenção aqui aos senhores, o PL 2488 de 2022, que trata de procedimento da inscrição de dívida ativa e de controle de legalidade dos créditos, e no seu artigo 6º ele vem: a inscrição de dívida ativa do crédito tributário e não tributário constitui ato de controle administrativo de legalidade. Essa legalidade é o quê? É a Procuradoria Estadual, é a Procuradoria da Fazenda Nacional? Nós vamos transmitir o controle dos créditos diretamente para as procuradorias e as administrações tributárias, porque são elas que conhecem todo o métier de quem é, puxando já o que foi discutido aqui, quem é o bom contribuinte e quem é o mau contribuinte, né? Aquele que é bom contribuinte provavelmente irá pagar, e as administrações tributárias ela têm conhecimento de quem são. E aqueles outros que costumeiramente abrem empresas laranjas, e não, por exemplo, o estado de Alagoas, que é um estado pequeno, a gente conhece assim, na ponta dos dedos, quem são, nominalmente, fulano, ciclano, beltrano, que no cabo caso aqui. Então, a gente vê com preocupação essa transmissão. Aqui no parágrafo 2º ele diz: o órgão responsável pela constituição do crédito fiscal deve encaminhar todas as informações necessárias para a inscrição em dívida ativa e cobrança administrativa ou judicial dos créditos de natureza tributária ou não tributária definitivamente constituídos no prazo máximo de 90 dias, contado da data em que o crédito se tornar exigível, sob pena de responsabilidade funcional. Veja, é tudo que foi falado aqui. Você, em 90 dias, você vai apenar o contribuinte, aquele contribuinte que, costumeiramente, ele paga o tributo e que, em algum momento, numa certa dificuldade, ele atrasou aquele pagamento. Então, a gente entende que, mais uma vez, vou até adiantar aqui, que a proposta da FENAFISCO de aumentar para 24 meses, né, deputado Haller? Não é 240, 24. Seria de bom alvitre. 2 anos. Seria de bom alvitre. A gente tem o PLP 124, e onde ele é bem claro que a administração tributária estabelecerá programas de conformidades com vistas à prevenção de conflitos que deverão assegurar o diálogo e a plena compreensão objetiva e subjetiva de divergências ou disputas acerca de interpretação e aplicação da legislação tributária nos termos da legislação específica. Os estados, as administrações tributárias dos estados e dos municípios, né, como da União, eles trazem programa de educação fiscal, eles têm programa de chamar o contribuinte, de alertar o contribuinte. O que é que está havendo aqui? Pelo menos lá em Alagoas a gente tem um programa, tem dado os frutos, né? Não é à toa que Alagoas, apesar de ser o segundo estado mais pobre do país,
ele está na curva de arrecadação, dando, vamos dizer assim, tirando nota 10 com relação aos outros membros federais. São métodos preventivos e compositivos que a administração tributária deverá priorizar e disponibilizar métodos preventivos para possibilitar ao contribuinte a autorregularização do pagamento dos tributos das obrigações acessórias, antes da lavatura do auto-infração, nos termos da legislação específica. A gente vê um dado muito claro aqui, vou dar um exemplo claro, que é quando nós fazemos a nossa declaração de ajuste anual do imposto de renda. Está lá, a gente entra lá e está lá uma letrinha vermelha, lá, ó, isso aqui está em conflito. Você quer resolver? O cidadão vai lá e resolve, a pessoa física. Na parte dos contribuintes, pessoa jurídica, da mesma forma, os estados, eles com os programas, têm que deixar para que os contribuintes que são bons pagadores tenham a oportunidade de detectar aquela falha e corrigir, antes de levar qualquer pena. Então, você vem e manda para a Procuradoria. Não sei como é que funciona aqui na Fazenda Nacional, Isaac, mas você já está incidindo em sucumbência, automaticamente. Né? Isso é o quê? Vai prejudicar o bom contribuinte. Aí nós temos no artigo 19 do mesmo PLP 125, que diz: esses capítulos estabelecem normas gerais para regular o processo administrativo tributário no nome das administrações tributárias da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, visando, em especial, assegurar aos litigantes o devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Aí a gente vai na parte do julgamento, que é uma das fases muito importantes antes de qualquer inscrição em dívida ativa. Eu já falei aqui sobre diálogo, bons contribuintes, maus. Estou passando aqui porque realmente ficou pouca coisa, mas vamos aqui. Uma das coisas que chama a atenção no PLP 125 de 2022 no artigo 39, que trata das novas gerais aplicadas à recuperação do crédito tributário, no seu parágrafo único, ele diz o seguinte: o órgão responsável pela constituição do crédito fiscal deve encaminhar todas as informações necessárias para inscrição em dívida ativa e cobrança administrativa ou judicial dos créditos de natureza tributária ou não tributária definitivamente constituídos no prazo máximo de 90 dias, contado da data de crédito tornar exigível sob pena de responsabilidade funcional. É aquela observação que o Francelino fez, né? Esses são os projetos que estão no Senado? Isso. Mas o que eles têm que atravessar essa discussão lá no Senado? Nós estamos chamando a atenção. Totalmente inoportuno e estamos chamando a atenção. Estamos reformando a base do consumo aqui. Eu acho que o Senado, ainda mais terminativo, deveria ser alertado. Vou fazer isso. Estamos chamando a atenção. Uma das partes no artigo 40 é uma parte que vem corroborar com as administrações tributárias que as fazendas públicas deverão, sobretudo antes da propositura de execução fiscal, utilizar método de autocomposição e constitucionalidade, previsto em lei com vista a permitir a regulação do débito escrito sob pena de indeferimento da petição inicial. Aí ele se contrapõe a esse dispositivo que manda encaminhar em 90 dias para a dívida dele. Tá? Em 90 dias, como é que você vai fazer um controle, como acho que foi, não sei se foi o Isaac ou foi o Cássio, que falou, município A, B ou C, tem capacidade ou não tem? Canoas, alguém falou em Canoas. Por fim, o PLP 125 ainda, o artigo 41, o contribuinte, terminando já, deputado, o contribuinte poderá, no prazo de 20 dias após inscrição de dívida ativa, pagar, parcelar ou negociar o crédito tributário, ofertar antecipadamente garantia em execução fiscal ou apresentar pedido de revisão de dívida escrita que poderá versar. Ou seja, aqui já está escrito, ele já está sendo apenado pela sucumbência,
né, e outras ratificando essas diretrizes para não onerar o bom contribuinte, devem ser propostas perante a administração tributária, mais um motivo para ser postergada a inscrição em dívida ativa. Então, a Febrafis também entende que o prazo de 24 meses é um prazo conveniente para que os créditos tributários constituídos sejam encaminhados à dívida ativa. Muito obrigado, deputado Raul, que está presidindo a mesa agora, e a todos os deputados aqui presentes e mais autoridades. Muito obrigado, meu caro Marcos. Muito obrigado, parabéns a esta rodada espetacular que tivemos aqui de